Semana passada nós começamos uma série nova e eu estou feliz demais hoje porque eu vi que vocês receberam com tanta alegria a palavra da semana passada. Eu acompanhei o feedback de vocês e hoje algumas pessoas já me fizeram algumas perguntas sobre a mensagem. Então assim, mas eu fiz decisões lá atrás também que me custou caro. Eu fiz decisões que eu errei. Alguém aqui também fez isso na vida? Alguma decisão que, se pudesse, voltava atrás? A vida é feita de decisões. Nós estamos hoje vivendo o que decidimos ontem. E não espera que o amanhã vai ser diferente se você não decidir realinhar e reajustar e decidir a sua vida de forma correta. Tem coisas que você tem que dizer basta. Eu preciso tomar decisões corretas. E a semana passada nós iniciamos com a primeira mensagem dessa série, que foi: decida cumprir sua missão especial, ou decida cumprir uma missão especial. Isso foi a semana passada, foi a primeira mensagem: decida cumprir uma missão especial. E nós falamos que para cumprir uma missão especial você precisa ter atitude de servo, servir o tempo todo, você precisa seguir Jesus mesmo sem compreender, porque o chamado dele na nossa vida é mais nobre do que qualquer outra coisa. E a gente tem que segui-lo, e nós conversamos sobre que precisamos divorciar de tudo aquilo que não é de Deus, que não é essencial na nossa vida. Hoje nós vamos iniciar a segunda mensagem. Eu queria falar hoje sobre algo que é um pouco delicado. Eu sei que eu vou bater um pouquinho em mim. Quando eu falo algo que eu bato, que você fala assim: nossa, pastor, estou batendo pesado, hein? Posso falar uma coisa? Fica feliz que fala assim: ele está apanhando duas vezes, que ele apanhou preparando e está apanhando pregando. Você está apanhando só uma. Eu apanhei quando eu estava estudando isso aqui, tá bom? Porque eu também apanho junto. Quando Deus fala, quando Deus ajusta, o ajuste começa aqui, o juízo começa no altar. Deus trata com a gente primeiro. Então aí vai tratando o nosso coração. Enquanto eu analisava isso aqui, eu vi: meu Deus, tanta coisa que eu preciso. Por isso eu recheei de versículo bíblico aqui, e eu vou falar menos e vou te dar mais Bíblia hoje, para você entender a seriedade desse tema que vamos tocar hoje, que é: decida ser maior que sua fraqueza. Decida ser maior que sua fraqueza. Eu vou começar só te dizendo uma coisa que nem está nas minhas anotações, mas enquanto eu estava ali revendo pela última vez isso daqui, me veio claramente o Espírito Santo falou para mim. Eu estava lendo: decida ser maior que sua fraqueza. Eu falei: não é minha, não é sua, vou corrigir esse título. Como é que eu vou fazer isso de última hora? O Espírito Santo falou assim: não é sua, você tem que entender aonde você é fraco. É sua fraqueza. Porque tem crente, mas não, o poder da palavra. Vou confessar que eu não tenho fraqueza, eu não tenho fraqueza, eu não tenho fraqueza, eu não tenho fraqueza. Vamos lá, deixa eu usar isso de outra forma. Eu não vou engordar, eu não vou engordar, eu não vou engordar. Mas eu estou sempre assaltando a geladeira de madrugada. Então o poder da minha palavra não vai adiantar de nada, porque não tem uma decisão por detrás dela. Então tem gente que não quer entender, não. Tem pessoas que não vão ao médico porque dizem que se receberem o diagnóstico vão ficar doentes. Vou repetir, tem gente que não vai ao médico com medo do diagnóstico, porque enquanto não tem o diagnóstico, ele acha que ele não tem problema, então não vai. Tem gente que diz: eu não vou no hospital. Por quê? Porque o pessoal, quando vai no médico, volta doente. Não, você está doente, você precisa ir no médico, mas enquanto o médico não falar, não tem ainda. Não, decide viver uma vida negando a realidade. Então, se você tem uma fraqueza na sua vida, parabéns, você está melhor do que 99% das pessoas aqui, porque nós não temos só uma, nós temos várias. Então essa história de crente, é super crente e não passa por fraquezas, não tem fraquezas, é conto da carochinha, é conto de fadas, que nem existe, nem a fada nem o conto. Assuma que você tem fraqueza e decida vencer essa fraqueza. Se a minha fraqueza é o pudim de madrugada, eu preciso vencer a fraqueza. Eu estou usando essa ilustração assim, menos pesada, mas quando eu falo pudim, você sabe o que você pode encaixar aí no local do pudim, não sabe? Você sabe, são outras coisas que você se lambuza igual, parece doce igual, mas depois traz sérias consequências.
Decida ser maior do que sua fraqueza. 2 de Pedro 2,19, abra as escrituras ou acompanhe conosco aqui. 2 de Pedro 2,19, anote se você pode. Diz assim, esse texto é claro, direto e objetivo. O homem é escravo daquilo que o domina. O homem é escravo daquilo que o domina. Para bom ou para ruim, você vai ser escravo. Se o que te domina é uma decisão de fazer coisas, é um objetivo que você tem, você é escravo. Eu vou dar um exemplo de coisa boa para você. Eu sou escravo da minha família. Porque não tem nada mais importante na minha vida do que eles. Eu vou fazer qualquer coisa para cuidar deles. Então eu sou escravo dessa ideia que eu tenho, que não tem nada no mundo mais importante do que a minha família. Então tudo que eu faço é para eles. Alguém entende o que eu estou falando aqui? Você fala assim, caramba, trabalho, tudo que eu faço é para eles. E você faz feliz ainda, você é um escravo feliz, né? Você sai sorrindo, você gasta o dinheiro sorrindo, reclama às vezes, mas você fica feliz de poder fazê-lo. Da mesma forma, quando você é escravo de algo negativo, aquilo te domina e te destrói. O orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. O orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Quem disse isso foi Agostinho de Hipona, ou Hipona, melhor dizendo, né? Agostinho de Hipona é um dos maiores teólogos e é um dos pais da igreja. Ele viveu entre os séculos o século III e o século IV em Hipona, no norte da África, que hoje é a Namíbia e a Argélia ali. Então esse homem, se você puder ler um pouquinho sobre ele, Agostinho de Hipona, você vai ver o quão era firme algumas convicções que hoje parece que ficou fora de moda, né? E ele fala, o orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. O orgulho começa a me dar o alicerce para qualquer vício que eu vou justificar, para qualquer fraqueza que eu vou dizer que eu não tenho que me livrar dela porque não tem nada a ver. Você já ouviu essa frase, não tem nada a ver? Nós vamos ouvir isso aí, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Antes de entrarmos em alguns versículos bíblicos, a primeira pergunta para você é, como está a sua vida hoje? O homem é escravo daquilo que o domina. O que tem dominado você? O que tem te levado a tomar decisões e vou naquela direção? Você é escravo daquilo. O que está dominando você? E você, olhando para frente, você está vendo um horizonte bom nisso que está dominando você? Por exemplo, o que te domina é juntar dinheiro e por causa disso você está sacrificando toda a sua família. Você não tem tempo com a sua família. Então, você vive para isso, parabéns, você é trabalhadora, trabalhador, mas você não tem um tempo, um sábado para passear com a sua família. Um dia extra. E não é porque se você não fizer isso, você não come. Não é. Já tem o suficiente para comer. É porque você tem um objetivo que você botou na cabeça e aquele objetivo você tem que alcançar a todo custo. E num prazo, às vezes, curto e absurdo, rápido. Isso te domina, isso te prende, isso te atrapalha. Como está a sua vida hoje? E o que você poderia mudar na sua vida hoje que te levaria a um novo e melhor patamar? O que você poderia mudar na sua vida que te levaria a um novo e a um patamar melhor? Pense nisso comigo. Deus tem um local novo para você ir. Deus tem um novo patamar para você subir. Sabe que a semana passada a gente viu que a vida não é sobre você, mas a vida é um presente que Deus te deu para que você cumpra um propósito. Não é sobre você, não é sobre o que você faz, não é sobre o que você alcança, mas é sobre Deus e sobre as pessoas que Deus colocou ao seu redor. É sobre a missão nobre que você tem no mundo. Hoje eu quero te dizer que se você não vencer a sua fraqueza, você nunca vai conseguir viver a vida abundante que Deus tem para você. E deixa eu te dizer uma coisa, vencer a fraqueza não é um evento único que você passa.
Hoje eu vou vencer minha fraqueza. É uma constância. Porque tem fraquezas que é uma luta constante, e tem fraquezas que você nem sabia que tinha, elas vão se revelando com o tempo. Parte de amadurecer na vida é ir descobrindo as fraquezas que a gente tem. E dizer assim, isso eu não via como errado, mas é. Isso eu não via como fraqueza. Eu até achava que era, Tinha aquela pessoa assim, eu tinha até orgulho da minha humildade. Eu nem via assim, que eu falava, gente, eu sou tão humilde que eu tenho orgulho, eu nem achava que isso era o problema. Agora, para que você seja maior do que sua fraqueza, você vai ter que tomar alguns passos. Mas antes disso, preste atenção nesse versículo, Romanos 14, 12. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Eu quero ler isso aqui antes de eu começar a falar o que eu vou falar, da agora em diante, porque eu tenho certeza que quando a gente for tocando em alguns assuntos, você vai lembrar na hora daquele crente encardido que você conhece, daquele irmão que está meio lá, meio cá, daquela pessoa que você não gosta no reino de Deus. Não tem umas pessoas assim que você fala assim, eu te amo porque Jesus obriga, mas eu não gosto de você. Tem certeza que você vai começar a pensar em algumas pessoas, tem certeza absoluta disso. Só que a questão, quando nós analisamos e tratamos do tema pecado, fraqueza, debilidades, a gente tem que parar de apontar para o outro. A gente sempre pega uma mensagem dessa, tira o peito da frente, olha para trás e vê o crente mais carnal que a gente conhece e joga na direção dele. Mas nós temos, e nós, eu estou me incluindo junto, todos nós temos necessidade de tratamento e de encarar as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Então Deus está falando, com você, fala assim, hoje Deus está falando comigo. E Deus também não fala para quem está ausente, viu? Essa mensagem, esse irmão tinha que estar aqui, que tinha que ser para ele hoje. Deus fala com presentes. Deus fala com você que está aqui e com você que está aqui me assistindo nesse vídeo. Deus está falando com você. Cada um vai prestar conta de Deus. Então, bota uma barreirinha na sua mente agora. Não pensa nem no A, nem no B. Pensa em você. Primeira coisa que você tem que fazer para que você seja maior do que a sua fraqueza. Primeiro, examine sua vida pessoal. Fazer o exame, fazer o diagnóstico, olhar para dentro de você mesmo. Lamentações 3,40 diz, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Não, eu vou voltar para Deus, eu estou de volta para Jesus, estou voltando à essência da adoração. Legal, mas o que você deixou? Não, deixa que... É igual a arrumação em casa, quando a gente não arruma, a gente enfia as coisas para debaixo do tapete. Sabe alguém chega de última hora em casa assim? Aí você quer arrumar a sala, o que você faz? Levanta as almofadas do sofá, enfia tudo lá debaixo que estava no chão, põe para dentro, pega uma coisa e ajunta tudo, joga no quarto da bagunça. Mas você arrumou? Não. No mundo espiritual nós não podemos fazer isso. Eu preciso primeiro examinar, colocar à prova os nossos caminhos, examinar e provar mesmo. O que eu estou fazendo está certo? E aí então eu volto ao Senhor, eu mudo e eu volto ao Senhor. O que tem dentro de você? O que você está sentindo hoje? Eu vou te dar um exemplo do que sente quem está debaixo de convicção, de um peso, de uma fraqueza que te domina e que precisa ser mudada. Pois dia e noite, diz o Salmos 32, 4 e 5, pois dia e noite tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Enquanto nós não confessamos, diz o salmista, ele literalmente diz, olha, eu estava doente. Quando você lê o Salmo 51, você vai ver Davi falando a mesma coisa, eu estava doente, é como se eu estivesse morrendo por dentro. Eu não sei porquê, tem algo errado com a minha vida, sabe, eu sinto a presença de Deus às vezes, mas talvez
tem uma fraqueza te dominando e o pecado tem se anormalizado na sua vida, ficou normal, ficou ok, tem nada a ver, Deus releva, sabe? Não estamos mais na época da lei, estamos na época da graça. Então Deus vai trabalhar na minha vida, sim, é graça mesmo, é favor de Deus, é misericórdia, é tudo isso, mas tem o nosso lado, que é o lado de dizer assim, eu quero trabalhar a santificação na minha vida, eu quero crescer. Então o que eu faço quando eu estou me sentindo pesado, eu estou me sentindo empurrado para baixo, tenho um sentimento no coração de uma área que me domina, que me oprime, que eu sei que eu preciso mudar, traga para a cruz. Ele disse, eu confessei o meu pecado e tu perdoaste a culpa. Confessei as minhas transgressões e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Leva para a cruz. Tem área escura na sua vida? Posso ser poeta um pouquinho aqui agora, ou pelo menos tentar? Tem área escura na sua vida? Traga para a cruz que virá a luz. É na cruz que você encontra luz, é na cruz que você encontra libertação, é na cruz que você encontra aquilo que você precisa para viver. Olha, decida mudar e não coloque limites onde Deus põe oportunidades, tipo assim, eu sou assim, eu tenho esse problema a vida toda, eu não vou conseguir mudar. Não, essa situação na sua vida é uma oportunidade de você conhecer o poder de Deus, porque é na fraqueza que você conhece o poder de Deus na sua vida. Então decida mudar hoje, é hoje. E não se preocupe com a sua reputação, não se preocupe com o controle, eu vou controlar, sou eu. Gente, tem coisas que nós não controlamos, nós entregamos para Deus, nós confessamos, nós buscamos ajuda, a gente vai tratar disso, mas a gente deixa Deus fazer. Por que eu tenho que mudar hoje, pastor? Não posso mudar amanhã? Pode, você pode mudar amanhã, você pode mudar mês que vem. Você pode viver sua vida toda assim, que você não sabe nem quanto tempo vai ser. Você nem sabe o que vai te acontecer hoje à noite. Pastor, não fala essas coisas não, que eu nem gosto de ouvir essas coisas, dá azar. Dá não, filho, está na Bíblia. A Bíblia nos instrui isso. Tiago 4:14. Diz assim, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Então quando é que eu vou decidir ser mais forte do que minha fraqueza? É hoje. Começa hoje essa batalha. É imediatamente. Quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso, o que ele disse? Ele disse, no meio do Pai Nosso, ele nos ensinou a orar, o pão nosso de cada dia nos dai. É hoje, as decisões são hoje, as coisas são hoje, é diariamente com Deus. Mas quando que eu vou conseguir mudar isso na minha vida? Essa é uma área muito grande. Sonhe grande, mas comece pequeno. Faça pequenas mudanças hoje. Não é assim quando a gente quer ganhar músculo, por exemplo. Vai para a academia 2 dias, faz 10 push-ups, 2 dias mas não aconteceu nada. Toma tempo, demora, falo por experiência própria, de não fazer. Não é do dia para a noite. O que você precisa começar a mudar hoje? Romanos 12:2 nos traz esse desafio, dizendo, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, do seu entendimento, para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, não se esqueça disso, examine sua vida e decida mudar hoje. Segundo lugar, peça ajuda de Deus. Lógico, peça ajuda de Deus. Jeremias 33:3, clama a mim e eu te responderei e te mostrarei coisas grandes e tremendas que não sabes. Mas a coisa é, clama a mim. Então você precisa de começar buscando ajuda em Deus, porque tem gente que sai falando para todo mundo, não fala nem para quem. Você sabe qual é a pessoa certa para você falar das suas fraquezas? Para a pessoa que vai pegar a sua mão e falar assim, vamos resolver isso com Deus? Alguém que pode te levar para Deus. Porque se você só quer abrir por se abrir, aí lascou-se.
Primeira pessoa que você procura é Deus ou alguém. Se você está, eu estou agarrado assim, pastor, parece que eu estou, sabe, pisei num pântano aqui, numa areia movediça que eu não consigo mover. Então, busca alguém que vai te puxar e te levar para Deus. Mas tudo começa em Deus. Não é homem, não é igreja, não é placa, não é denominação, é Deus, eu estou falando de Deus mesmo, Deus. Sabe assim, às vezes a gente vê pessoas falando, pastor, quando eu vim para Seva, para Home Church, né, pastor? Quando eu vim para Home Church, a Home Church, isso, a Home Church, a gente até entende o carinho que vocês têm com a casa de vocês, com o lar espiritual, com a igreja, mas o negócio é Jesus, não é o nome da igreja, não, é Jesus que muda a nossa história, que muda a nossa vida. Então clame a mim, o seu Deus está disposto a ouvir e abençoar. Quer saber como ele é? Atos 3:10, leia aí comigo, arrependam-se pois e voltem para Deus, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então busque a ajuda do Senhor, peça ajuda. O que eu preciso fazer para mudar essa fraqueza que me domina? Eu vou buscar Deus. E eu vou confessar o meu pecado, eu vou parar de dar desculpa. Eu sou assim, porque minha mãe era assim, minha avó era assim, o meu avô era assim, eu fui criado assim, eu aprendi assim. A gente está sempre dando desculpas. Então, peça ajuda a Deus. Terceiro ponto, recuse-se a culpar os outros. Isso aqui é o maior desafio. Porque se eu sou assim, alguém tem que ser culpado, né? Se eu estou nervoso lá em casa, ou nervoso, é porque a minha esposa certamente fez alguma coisa. Ou meus filhos. Ou então o meu trabalho, as ovelhas ficam... Alguém tem que ser culpado porque eu estou irritado. Não pode ser eu. Tem que ser alguém. Que eu vejo gente por aí gastando, torrando dinheiro à torta e à direita, com coisa que não precisa, e depois culpando a economia. Culpar o presidente, claro, seja ele quem for. Os mesmos que estavam culpando o antigo estão culpando o novo hoje. Não muda nada, o que muda é só o seguinte: eu preciso transferir a culpa. Eu preciso, assim, num relacionamento de abuso emocional, isso é muito comum. O abusador ou abusadora, porque não é só no masculino não, tá? Diz assim: a culpa é sua que me faz ser assim. Isso é muito comum em relacionamento abusivo. E se isso acontece dentro da sua casa, pare e pense. Se é você que faz isso, deixa eu te dizer, você é um abusador emocional. Assuma isso, essa é a sua fraqueza, ou abusador, e trate disso na sua vida. Que é quando você transfere para os outros assim: eu fiz, quebrei os pratos, porque você me fez quebrar os pratos. Fiz isso porque você não fez aquilo que eu queria. Isso é um relacionamento de abuso, tá? Que cada um é dono e deve responder pelas suas atitudes. Se você faz algo errado, a culpa é sua. A gente está sempre transferindo, né? Eu lembro de um grupo aqui da igreja muito grande, hoje eu não vejo mais esse grupo fazendo isso. Eles estão aqui ainda, mas hoje eles estão mais calmos. Mas houve uma época que eles vinham aqui na frente, acabava o culto, eles vinham uniformizados para a igreja. É sério, vinham com o uniforme do time, eram uns 10, 15 assim. Acabava o culto, eles vinham: pastor, ore por nós. Mas por quê? Porque a gente está tentando ser humilde, mas o nosso time não deixa. Eu não vou falar o nome do time, porque eu não vou entrar nesse negócio de política aqui, quer dizer, futebol. Isso é coisa séria, eu brinco aqui às vezes, mas é zoeira. Mas gente, a gente fica sempre culpando. Eu estou usando essa brincadeira, mas a gente culpa. Eu quero ser manso, mas minha mulher não deixa. Eu quero ser um cara econômico, mas sair com o fulano, e o fulano sempre, a fulana sempre me tenta, me leva para aquelas promoções lá. Eu quero ter tempo com a minha família, mas apareceu isso, aquilo, outro, aquilo. A gente está sempre transferindo.
recuse-se a culpar o outro. Quer saber o que traz problema para a nossa vida? Olha esse versículo, Provérbios 19:3, anote, guarde esse versículo no seu coração, abre aí se você está com a sua Bíblia, com o seu celular, anote isso aí, esse aí eu vou te dar duas versões dele, que a primeira é uma versão mais bonita da Bíblia, que diz assim, né, uma versão mais fiel, que diz, é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. É a insensatez dele e ele culpa Deus. Você já viu essa história? Já viu isso acontecer agora? Eu não sei porquê, mas Deus não está fazendo o que eu queria que fosse feito. Deus não está me prosperando. Deus não fez o que eu pedi. Deus não está me dando o que eu queria. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Mas eu preparei para você a versão em português da Nova Tradução na linguagem de hoje. Tá bom, eu sei que você abomina essa linguagem, mas pelo menos os mais assim, corretamente, né? Teologicamente correto, mas é só para trazer uma contextualização mais moderna. Diz assim: a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. Boa, né? É só juízo. É só juízo. Né? Por que você às vezes está num lugar alto assim, você para, você vê, opa, você já afasta da beirada, por quê? Você tem juízo. Sim ou não? Alguém, sei lá, alguma coisa que você não sabe mexer, você vai, não vou, você vê uma tomada solta, 2 fios, você não põe a mão ali, por quê? Você tem juízo. Mas tem outras coisas na vida que a gente fica tongo e fica sem juízo. E o que nos leva para a desgraça é a falta de juízo que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus. Vou te dar agora um versículo aqui, né? Está em 1 Marcelo 2:3. As suas cabeçadas e suas burradas, na grande maioria das vezes, que te causam os problemas que você vive hoje, que arruinam você, que me arruinam. Não é Deus. Não seja vítima de ninguém. Não transfere a culpa para Deus, para o ser humano, para a esposa, para a família, para esses empregados. Se eu tivesse empregado que prestasse, e os empregados vão para casa dizendo, se eu tivesse um patrão melhor. Todo mundo culpa todo mundo. Não caia na tentação de se vitimizar. Fuja dessa tentação, mas eu sou vítima. Não caia nisso. 1 Coríntios 15:10 diz, olha o que Paulo diz, preste atenção, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus. Paulo está dizendo, eu fiz a minha parte, mas é a graça de Deus que faz acontecer. Então não seja vítima de nada, nem de ninguém, porque você tem a graça o tempo todo te perseguindo. Eu costumo dizer isso aqui, quero repetir, a única coisa que você é vítima mesmo, que não tem jeito, é a graça do Senhor, que ela vai te buscar aonde você for, ela te alcança aonde você for, o amor dele, nada te separa do amor dele. Construtores não são vítimas, mas são influenciadores. Construtores constroem algo novo, eles olham para frente, eles constroem o amanhã tomando decisão hoje. Quem é vítima nunca sai do local, porque sempre vai ter alguém o oprimindo. Senta com uma pessoa que tem o senso de vítima, hoje a mulher dele é que oprime ele, ou o marido, amanhã são os filhos, depois os filhos casam, meu genro é minha nora, ou minha sogra e meu sogro. Sempre é o pastor que me persegue, é o irmão da igreja que me persegue. Sempre tem alguém. Gente, deixa eu enfatizar isso para você da melhor maneira e mais simples que eu posso te dizer. Olha, a graça de Deus está sobre a sua vida, você não é vítima de ninguém. Nem de quem quer te derrubar, nem de quem faz macumba contra você, nem de quem tem olho gordo. Estou nem aí. Isso não funciona para a gente não, a gente é vítima só da graça. Aquele que está em Cristo não tem que temer nada disso. Deixa de perseguir, é 2 trabalhos. Deixa eu falar
falar mal de você, deixa te bater. É 2 trabalhos que eles vão ter: de te perseguir, de ver Deus te exaltar, porque os humilhados serão exaltados. Eles vão te perseguir, quanto mais te persegue, mais Deus te promove. Construa o seu amanhã. Para de viver pequenininho, achando que você é vítima de algo que aconteceu lá no seu passado. Eu costumo dizer isso aqui sempre. Vocês já conhecem a minha história, mas sempre tem gente nova. Eu poderia dizer: gente, eu sou filho, do Itamar, que faleceu, eu tinha 11 anos. Meu pai era dono de bar, minha mãe uma vendedora, dona de mercearia. Eu vim para esse país, me tiraram dos meus amigos. Eu tinha 18 anos, eu não queria vir para a América. Você conhece alguma história dessa? Eu tinha 16, na verdade. Quero vir para a América, meu sonho era comprar minha moto, fazer 18 anos, comprar uma moto e voltar para Valadão. Minha moto, governador Valadares, era o sonho da minha vida. Imagina. Agora o que acontece? Eu poderia dizer: perdi meu pai com 11 anos. Eu sei que isso me trouxe muitos traumas, mas eu tive uma mãe, que foi pai. Então eu prefiro olhar as coisas positivas da vida. Conheço pessoas que não teve nem mãe nem pai, estão aqui hoje, sentadas nos ouvindo, mas diz: Deus me deu família, Deus me deu amigos, eu reconheço isso. Ao invés de ficar se vitimando. Tem coisas sérias que realmente que ferem a gente, mas para que viver pequeno dessa forma? Vamos olhar para frente, vamos construir, vamos sonhar grande, vamos entender que a graça de Deus está sobre nós. A vida é muito grande para ser vivida de forma pequena. A vida é grande demais para ser vivida de forma pequena. E vou te dizer outra coisa: ela é curta, tá? Ela é curta demais. Ontem, sentado com meus amigos ali à noite, por um momento eu parei e falei assim: parece que foi. Quando acabou a festa, um olhou para um, olhou para o outro, olhou para o relógio, sei lá que hora que era, 11, meia-noite, um olhou para o outro e falou assim: nós vamos para onde agora? Vamos para o North Arlington Diner, que é o que a gente fazia naquela época, há 30 e poucos anos atrás. Vamos para o North Arlington Diner, porque era 24 horas. Quando falamos essa frase, por um momento, sabe aquele negócio que veio fazer? Cara, parece que foi ontem que a gente falava isso. E hoje os nossos filhos, tudo grandão, barbado. Um dos nossos amigos é avô já. É apenas 4 anos mais velho que eu, mas é avô já. Lá com a netinha no colo, tal, mostrando. Uau! A vida é assim, ó. Então vamos tomar decisões e vamos melhorar a vida. 4º ponto: sujeite os seus desejos a Cristo. Você quer vencer sua fraqueza? Quer ser maior do que sua fraqueza? Olha, eu vou te dizer uma coisa: você tem que sujeitar os seus desejos a Cristo. Sabe o que é sujeitar? Ai, meu Deus, é pegar pelo, como diz lá em Minas, pegar pelo pescocinho mesmo assim, sabe? Pegar pelo pescoço o desejo e empurrar e falar assim: eu não vou ceder para você, eu não vou. Romanos 6,12, o apóstolo Paulo diz: portanto não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Presta atenção que Paulo é uma carta para uma igreja, é uma epístola aos romanos, a igreja que estava em Roma. Paulo está falando para os crentes, e ele está dizendo: não permitam que o pecado continue, seja um ato contínuo e diário, que o pecado domine o seu corpo mortal, fazendo com que você obedeça aos seus desejos. O homem é escravo daquilo que domina. Não permita que o pecado te domine, porque você vai estar vivendo do jeito que o pecado quer. Você vai obedecer o desejo desse sentimento pecaminoso. Já no versículo 13, diz: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Romanos 6,13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Desculpa se eu escandalizar meia dúzia de pessoas, mas ontem na festa, cheguei para o DJ, falei: ô DJ,
Se você tocar essa canção aqui, aí deu uma gorjeta para ele, falou assim, pode terminar com essa, a última da festa. Ele falou, qual que é? Eu falei assim, eu quero uma para me dançar com a minha esposa. Eu falei, qual que é? Eu falei, mas claro, Roberto Carlos. Eu falei, qual? Aí eu cantei para ele, como é grande o meu amor por você. Aí ele riu, falou, rapaz, eu não sei se eu tenho isso aqui não. Aí ele achou, tenho. Falei, beleza. E eu dancei com minha esposa, essa música chamei ela para dançar, cantei, nos olhos dela, ela ficou me olhando e falou assim, ô, chonado, tal, etc. Ok, agora preste atenção. Em determinado momento, eu vi algumas pessoas se alegrando na festa. É que toca aquelas musiquinhas antigas, né? Que é aquela do nosso tempo, né? Às vezes lá em casa, os meus filhos, às vezes, começam a cantar uma musiquinha que eu não conheço aqui da igreja, sabe? Música que toca na rádio, toca não sei onde, eu falo assim, essa música não toca lá na igreja. Aí eles falam para mim assim, mas essa é do meu tempo. Porque eles aprenderam, às vezes, é uma música antiga que a gente canta, essa assim, não, essa é do meu tempo. Se a desculpa vale para nós, mais que justa para eles. Mas o que me incomoda não é isso, normal demais. Tem música boa e música ruim dos dois lados, normal demais. O que não é normal é começar uma música antiga e você fica todo assim. Aí chega na igreja, isso me incomoda. Lá no fundo começa um sambinha, né? Aí você está lá, me segura Jesus. Segura. E aqui na igreja não importa o que a gente tocar, você fica achando que isso é reverência. Não é reverência, é porque não te mexe, não te move. Você não se emociona com isso, porque se te emocionar, você estava também lá, celebrando, estava levantando as mãos, você estava adorando. Não ofereça os seus membros para o pecado, ofereça para Deus. Pare com esse negócio de não tem nada a ver. Não seja incoerente. Sabe? Eu vou parar de fazer essas coisas para comer. Olha, toda vez que você diz não, perdão, deixa eu voltar a frase aqui, rebobina a fita aí. Toda vez que você diz sim para alguma coisa, você está dizendo não para outra. E toda vez que você diz não para alguma coisa, você está dizendo sim para outra. Guarde isso, porque isso se aplica em todas as áreas da sua vida. Toda vez que você fala sim para uma situação que vai te tomar horas, você está dizendo não para um tempo que você poderia estar com seu filho, com sua família, com sua esposa. Então você tem que saber se vale a pena dizer sim para aquilo ali. Porque o sim para um lado é o não para o outro, e vice-versa. Não para o pecado é o sim para Deus. O sim para Deus, você vai dizer não para o pecado na hora. Deus é fiel. Deus vai nos ajudar a vencer qualquer coisa, meus irmãos. Tem um texto que eu gosto muito dele, que é 1 Coríntios 10:13, que diz, não sobreveio a vocês nenhuma tentação, ou não sobreveio a vocês tentação, diz essa versão, que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados além do que podem, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Ou seja, Ele não permite que seja tentado além do que você pode suportar, mas quando você estiver naquele limite, Deus abre uma porta, Deus abre um escape. Controle os seus temperamentos, não vive. Gente, não deixa a carne mandar em você, não. Você não é um ser carnal, você é um ser espiritual, que antes não tinha vida, hoje você tem o Espírito Santo dentro de você. Então não deixa ser dominado, pense coisas boas. Agora, vou terminar com isso, e eu preciso de enfatizar esse quinto ponto. Encontre apoio espiritual. Ninguém vence sozinho. Ninguém vence sozinho. Olha, você que está em casa,
É uma alegria receber você aqui na nossa igreja. Nós temos membros virtuais apenas. Alguns deles estão bem distantes. Nossa ovelhinha lá na Suíça, nossa ovelhinha lá na Inglaterra, em Londres. Ovelhinhas no Brasil, estão plantando igrejas e outros lugares do mundo. Eles não têm como, talvez, estarem indo, estão distantes de igrejas. Agora você, que decidiu viver o cristianismo sozinho, atrás de uma tela, que pena. Porque, para você eu falo, e falo para quem está aqui, é possível ir para o céu sozinho, tá? É possível. Agora, viver a beleza do cristianismo, não. Porque o cristianismo a gente vive em comunidade, é uns aos outros, é na eclésia. É pedra batendo em pedra. É a gente se acertando, é a gente ajudando um ao outro, é orando, ajudando quem precisa, chorando com quem está chorando, sorrindo com quem está sorrindo, e aí vai. Eclesiastes 4, 9, 10, isso é usado muito em casamento, né? Esse texto, mas ele diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho. É muito bom ter companhia do que estar sozinho. Maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Então nós precisamos entender o poder que tem os uns aos outros. Nós precisamos de um amigo que a gente pode pedir ajuda para a gente vencer os nossos pecados, para a gente vencer as nossas fraquezas. Tiago 5,16 traz um texto muito desafiador, principalmente para quem cresceu debaixo de uma doutrina romana, onde nós aprendemos que o homem confessa ao homem e ele é perdoado, e um homem tem poder para perdoar, absolver o pecado. A Bíblia não nos ensina isso, isso é um dogma, mas não é Bíblia. A Bíblia nos ensina que nós confessamos o pecado a Deus e somos perdoados. Quem pode perdoar é Deus. Homem nenhum pode perdoar você. Você pode vir para mim: pastor, eu fiz isso, eu vou dizer: eu te perdoo, vai em paz. Vai mudar nada na sua vida. O pecado continua aí. Perdão vem quando você vai diante de Deus e você reconhece, você fala para Deus: Deus, eu pequei mesmo, me perdoa. Mas esse versículo me desafia, porque ele não fala só do perdão, ele fala da cura. Isso é muito intenso, porque se eu não for curado, eu vou voltar naquilo ali constantemente, e estou sempre precisando de pedir perdão, pelo mesmo motivo, porque eu não fui curado. Quando você tem uma enfermidade e não é curada, você vai tomar remédio para aquela enfermidade o resto da vida, sim ou não? Então, a cura, nesse caso, é importante demais, porque diz assim: olha, confessem seus pecados uns aos outros e orem para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando a Bíblia nos ensina a confessar a Deus, fala do perdão. Quando a Bíblia nos ensina a confessar uns aos outros, fala da cura. E você vê aqui que é uns aos outros. Posso te falar uma coisa? Você está confessando para alguém, você confia espiritualmente, tá? Você não vai saindo. Sabe aquele né? Sempre tem, né? Aquela pessoa, né? No reino de Deus sempre tem isso. Isso aparece em todos os rebanhos, né? Chega no grupo de oração e diz assim: gente, ore pelo irmão fulano, porque, ou no grupo de intercessão, ou no grupo de célula, ou no grupo de reunião de final de semana, ou no grupo de pastores. Gente, não é só oração, não é no grupo de louvor, né? No grupo da reunião pastoral. Gente, vamos orar pelo irmão fulano que está passando esse pecado. Aprenda a quem você vai buscar ajuda. A gente madura, a gente que vai te abraçar, a gente que vai orar por você, a gente que vai levar aquilo para a sepultura com ele. Gente que você confia.
E essa confiança, ela precisa de ser construída, tá? Você precisa conhecer as pessoas. Mas quando nós confessamos uns aos outros e oramos uns pelos outros, nós somos curados. Eu não sei o que você pode fazer essa semana de prático para vencer a sua fraqueza, mas eu vou te dar uma ideia. Talvez Deus vai falar com você outras coisas. Você buscar alguém que você confia, alguém espiritual que você confia. Falar assim: ore por mim, eu preciso de ajuda nessa área. Ore por mim, eu preciso de crescer nessa área, eu estou tendo problemas. Não precisa de contar nem os detalhes, as minúcias dos seus problemas, mas você dizer: eu preciso de cura nesta área. Tiago 5,16 que nós lemos. Porque, sabe, quando você confessa a oração de um justo, ela é poderosa e ela é eficaz. Medite nisso aqui para a gente terminar. Quando se cai no fundo do poço, a única saída é pedir ajuda. Ninguém consegue sair sozinho. E você tem duas formas de você buscar ajuda. Quando você está lá no fundo do poço, ou já busca agora, que você não precisa de chegar no fundo do poço. Dentro do mundo da addictions, adição, em português é isso? Não é. Vícios, isso não tem nada a ver com coisa. Dentro do mundo dos vícios, dos addictions, existe a frase chamada bottom rock, né? O fundo do poço, né? Fundo do poço, o rock bottom. He didn't hit rock bottom yet, so wait. Ele não chegou no fundo do poço ainda, então espera. Você vai esperar estar no fundo do poço? Feche seus olhos. O Espírito Santo está falando conosco hoje. É dia de mudança, é dia de decisões. Você e Deus conhecem suas fraquezas, mas infelizmente Satanás também conhece. E tem colocado, às vezes, cabresto, freio, sela, e tem dominado você nessa área específica. Entregue essa área ao Senhor agora. Confesse como pecado. Tire um minuto, vai. Entrega isso ao Senhor. Confesse. Preciso de ajuda, Senhor. Aonde você está agora, confesse. Confesse os seus pecados a Deus. Reconheça aonde você precisa ser tratado. Decida ser maior do que a sua fraqueza.